Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecê-lo por estar conosco, por ter atendido o nosso convite, e nós desejamos e pedimos a você que permaneça conosco até o final deste culto. Se você gostou desse culto, eu gostaria que você desse um like, que você compartilhasse também com seus amigos. E para nós isso é motivo de alegria e também nos motiva a melhorarmos, ver o que a gente pode melhorar. Então, participe do nosso culto, dê um like e compartilhe esse culto, que se foi uma bênção para a sua vida, transmita esse culto para outro, compartilhe com outro. Nosso muito obrigado. Nós queremos fazer alguns comunicados para os membros da igreja. Primeiro, nós queremos comunicá-los que nós estamos ainda com algumas revistas da Escola Bíblica Dominical. Essas revistas estão lá na igreja e se alguém desejar, é só passar lá e procurar um dos responsáveis. Temos lá a irmã Lourdes, temos o irmão Ananias ou mesmo o irmão Marcelo. Converse com um deles e veja a possibilidade de levar essa revista para a sua casa. Tem sido muito boa a revista da Escola Bíblica Dominical. Também nós queremos pedir aos irmãos que continuem entregando as suas primícias, entregando as suas ofertas. Nós temos um contingente razoável de pessoas que precisam muito das nossas colaborações, da nossa ajuda, e a igreja tem se desempenhado de maneira extraordinária. Mas pode ser que você ainda nunca tenha participado, nunca tenha essa graça de participar conosco. Participe, entregue 1 quilo de alimento não perecível, mas antes de entregar, dê uma olhada para ver a data de vencimento, entregue para que a igreja possa fazer através da comissão, fazer a cesta básica e destinar essas cestas básicas para aqueles que estão precisando. Hoje pode ser que você não precise, mas amanhã, quem garante o dia de amanhã? Viu? Então vamos fazer isso. Jesus disse, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Espero que esse não seja o seu caso. Lembramos também dos aniversariantes da semana. Semana nós temos 2 aniversariantes. O primeiro, o irmão Antônio Alves da Silva. O irmão Antônio Alves está no Nordeste, foi membro da nossa igreja, ainda é membro da nossa igreja, e nós queremos dar um aperto de mãos e um abraço bem forte, um abraço virtual ao irmão Antônio Alves. Como também o Gilvan, também nós queremos parabenizá-los, viu, Gilvan? Deus te abençoe. E a sua vida tem sido uma fonte de inspiração para muitos de nós. Obrigado por gozar do seu companheirismo, da sua amizade, né? Muito bom. Deus te abençoe, não somente você, mas também toda a sua família. Irmãos, ainda nós estamos em pandemia, a igreja ainda não abriu as suas portas presencialmente, mas estamos funcionando em termos de mídias. Então, através da internet, nós temos tido nossos cultos. Domingo pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Venha aprender conosco um pouco da Palavra de Deus. Domingo à noite, nós temos o culto, 6h30. Nosso culto de adoração, culto de louvor e culto de meditação da Palavra de Deus. E, às terças-feiras, nós temos nosso culto de oração e também meditação na Palavra do nosso Deus. Então, nós convidamos, né, você a participar dessas atividades não presenciais que a igreja vem realizando. Que Deus te abençoe de forma muito especial. E também nós lembramos os irmãos que nós estamos em campanha de missões estaduais. Participe conosco, viu? Leve a sua contribuição para que nós possamos contribuir para que os missionários continuem fazendo o que eles mais gostam, que é pregar o Evangelho. E você não pode ir, mas tem outros que podem ir. Então nós contamos com a sua colaboração, com a sua participação. E que Deus, na sua infinita misericórdia, cuide de você e abençoe você nas suas contribuições. Lembramos também que nós temos alguns pedidos de oração, particularmente vamos orar pelo Marcos, filho da Darcy, ele continua internado em São Paulo. Vamos orar por eles, vamos acompanhá-los. Deus, na sua infinita misericórdia, cuide dele.
também eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pelo esposo da irmã Máxima. Ele vai ter que fazer 2 cirurgias. E está tudo sendo encaminhado. E agradecer a Deus, os irmãos agradecessem a Deus aí pela cirurgia e pela recuperação do Vitor. Vitor, Deus te abençoe, viu? Logo, logo você vai poder correr, pular, vai fazer o que você sabe fazer com muita competência. Então, que Deus te abençoe. E nós queremos também dar uma palavra para os pais, parabéns, porque vocês estão cuidando bem desse menino, viu? Ele veio ao mundo porque Deus colocou vocês como cuidador deles, cuidadores dele. Os filhos são heranças do Senhor. E a Convenção Batista estabeleceu o mês de maio como o mês da família. E aí nós temos vários sites, nós temos várias lives que estão aí ocorrendo aí pela internet, no meio dos batistas, muitas informações boas, muitas palestras boas, muitas lives boas. Participe, se você pode participar, participe. Eu creio que você vai crescer muito, viu? Então, que Deus te abençoe, permaneça conosco até o final deste culto e você é bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença.
nosso culto, meditando na palavra do nosso Deus. Há uma passagem na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 11, que eu gostaria de partir desse texto e depois dar continuidade, examinando outros textos correlatos a este. E o texto que nós vamos ler é um texto conhecidíssimo. Esse texto está dentro daquele contexto dos ensinamentos de Jesus sobre os valores do reino de Deus. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são capítulos voltados para os ensinamentos dos valores do reino de Deus. Ensinamentos estes que marcam profundamente o andar, a ética, o comportamento, as atitudes e os valores que o cidadão do reino de Deus deve ter. Por esse motivo, e por outros motivos, este é um dos textos, um conjunto de textos mais difíceis de se entender, ou eu poderia dizer, de viver. Porque são nesses textos que estão marcados quais são os limites, quais são os valores, quais deve ser o meu comportamento diante da vida que nós estamos inseridos. Um mundo tão conturbado, um mundo tão difícil, um mundo marcado por conflitos das mais variadas dimensões e alcances. Esse texto é um texto extremamente atual. Ao mesmo tempo, é um texto que é atual, é um texto que nos remete um constante reexame das nossas vidas. E no capítulo de número 6, no versículo de número 11, depois que Jesus inicia aquela oração chamada oração do Pai Nosso, Jesus disse no versículo de número 11, portanto, vós orareis assim, começando a partir do versículo 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, agora o versículo número 11, onde diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nosso Pai que estás nos céus, estamos diante, ó Deus, da tua palavra. Precisamos urgentemente, ó Pai, da tua unção. Precisamos, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, seja intérprete, ó Pai, nas mentes, nos corações daqueles que estão ao alcance, ó Deus, da nossa voz. Ó Deus, que qualquer palavra, ó Deus, ou colocações, ó Deus benditos, que forem feitas, ó Pai, em desacordo, ó Deus, nós te imploramos, ó Deus, humildemente, que o Senhor, Deus, acrescente nos corações daqueles que estão ouvindo, ó Deus, para que a sua palavra, Deus, possa produzir resultados, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, obrigado por esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, então, começando a partir desse texto. Em 2010, um historiador israelense chamado Noam Harari, ele escreve um livro chamado Homo Sapiens, o Homem-Deus. Homem-Deus. E nesse livro lá, ele faz algumas observações extremamente interessantes
E ele faz uma colocação que chamou muito a minha atenção. Ele diz assim: a fome, em 2010, a fome e a subnutrição combinadas mataram 1 milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou 3 milhões de pessoas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que todo excesso é fonte de morte. E isso que ele está afirmando, Jesus já afirmou há milhares e milhares de anos antes de ele fazer essa afirmativa. Todo excesso, ele normalmente produz mortes. Aqui nós temos os casos muito interessantes. O excesso de fome produz morte e o excesso de comida também produz morte. Ou poderíamos dizer, o excesso de bens produz mortes e a falta excessiva de bens também produz mortes. Então, esse é tido, ou esses são tidos como pecados de consequências letais. O pecado da fome e o pecado do excesso. Quando nós examinamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que ter Jesus Cristo como o intérprete. Nós temos que fazer a leitura da Bíblia segundo os ensinamentos de Jesus, segundo a visão de Jesus. E vejam bem, quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus está mostrando que a excessiva preocupação com os bens materiais tornam a nossa vida extremamente, ou tornam as nossas vidas extremamente vidas pobres e vidas que não são vividas na sua integridade. E é por isso que ele traz para a nossa meditação esse pequeno verso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque a preocupação excessiva com o acúmulo de bens materiais ou de qualquer outro tipo de algo que possa nos proporcionar aparentemente bem-estar, conduz a nossa existência a um momento de grande sofrimento e um momento de grande ansiedade. Nós vamos passar um vídeo, eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo, e veja bem, aí depois nós retornaremos para comentar esse vídeo. 900 milhões de pessoas passam fome no mundo, segundo a FAO, o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E, ao mesmo tempo, o planeta vive uma epidemia de obesidade. Obrigado. Harvey, você acredita que o meu amigo comprou um jato particular? Mano, eu queria poder comprar um desses. Até que não está tão mal assim, senhor. É que você não entende. Se eu tivesse um jato, irmão, eu seria bem mais feliz. Ei, cara, desculpa incomodar, mas esse é o novo Rolls Royce. Esse é o meu carro dos sonhos. É sim. Caramba, eu seria tão feliz se tivesse esse carro. O meu é uma porcaria. Você tem uma grande sorte, hein? Enfim, eu tenho que ir, mas obrigado pela atenção. Quer saber, Harvey? Agora que eu pensei bem, eu acho que eu não tô assim tão mal, tá ligado? Acho que o único jeito de ser feliz é valorizar o que você tem, o que você já tem. Porcaria, eu odeio esse carro.
O que aconteceu? O seu carro quebrou? Não, ele funciona. Cansei dessa lata velha. Com certeza não é um Rolls Royce, né? Pelo menos você tem um carro. Eu sempre tenho que pegar ônibus. Ai, eu ia ser tão feliz se eu pudesse ter um carro. Desculpa, eu tenho que correr para pegar o ônibus. Espero que tenha um bom dia. Nossa, acho que tenho sorte de ter um carro. Droga! Eu odeio ter que pegar ônibus. Ei, tudo bem? É, tá tudo bem, eu só... Tô brava porque perdi o ônibus. É que eu queria tanto ter um carro. Bom, eu pedalo 15 quilômetros todo dia porque o ônibus é caro. Nossa, 15 quilômetros? É uma boa pedalada. É, queria poder dar um descanso para as minhas pernas. Muito bem. Eu já tô indo, mas... Se anima. Talvez andar de ônibus não seja tão ruim assim. Ah, odeio essa bicicleta. Tô de saco cheio de pedalar todo dia. Oi, tá tudo bem com você? Sim, é que queria ter grana pro ônibus. Minha perna tá exausta. Olha só, veja por esse lado. Pelo menos suas pernas funcionam. Só isso já é uma benção. Meu Deus, eu sinto muito, muito mesmo. Realmente fui muito conveniente. Não se preocupe com isso. Eu tô feliz com a minha vida e com o que eu tenho, mesmo sem usar minhas pernas. Desculpa perguntar. Como você é tão feliz? Bom, eu fui infeliz durante muito tempo por não poder andar. Isso foi até eu conhecer alguém que me lembrou que, pelo menos, tenho braços. Acho que é verdade mesmo. A única maneira de ser feliz é valorizar o que temos. Obrigado. Tenha um bom dia. O que nós acabamos de ver, veja como é que é interessante a necessidade que as pessoas têm de acumular ou de renovar aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de melhor. O sujeito não está feliz com o carro, o sujeito não está feliz com a bicicleta, o sujeito não está feliz com as suas pernas, o sujeito não está feliz em andar, e ele sempre almeja coisas que estão acima e coisas que aparentemente vão lhe proporcionar felicidade, vão lhe proporcionar alegria. Então não é a decepção que quando essas pessoas, quando elas adquirem ou quando elas se tornam proprietárias daquelas coisas que elas desejaram, esse desejo, ele agora se volta para uma outra coisa, além daquela, ou superior àquela, ou que imaginamos ser superior àquela. Então, se você tem um carro popular, e você deseja um carro com mais conforto, você compra aquele carro com mais conforto, depois de alguns anos, ou talvez de alguns meses, você já deseja um outro com conforto ainda maior, e assim sucessivamente, de tal maneira que a nossa existência, ela pode ser marcada por esta tentativa, por estas tentativas de obter coisas que, afinal de contas, não vão nos proporcionar aquilo que nós chamamos de felicidade abundante. Pelo contrário, vão nos conduzir a uma vida, a um estilo de vida cada vez mais empobrecida, um estilo de vida cada vez mais marcado por doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, e mais do que isso, vão ser marcadas por doenças que vão atingir aqueles que estão próximos a nós. Doenças do espírito, doença da alma, que é muito comum nos dias que nós vivemos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos relata vários episódios que estão dentro desse contexto. Lá, por exemplo, quando a gente abre
lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, nós temos uma situação vivida por um grande homem chamado Salomão. Salomão era um homem muito rico. Era um homem que tinha tudo ao seu inteiro dispor. Mas ele, diante de tudo isso que ele tem, olha como é que Salomão trata dessas coisas. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ele diz assim: disse comigo, vamos, capítulo 2, versículo 1, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Então, ele está preocupado em usufruir, ele está preocupado em gozar tudo aquilo que a vida oferece para ele, de prazeres, e além de tudo de contemplação, e além de tudo de riqueza, e além de tudo de opulência, tudo aquilo para ele poderia servir como instrumentos de felicidade. Mas qual a decepção dele? O que ele vai falar sobre isso? Qual a lição que ele vai nos apresentar? Primeiro ele vai falar sobre a alegria. Ele diz, do riso tudo isso é loucura, e da alegria, para que serve? Ele diz, resolvi em meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias da sua vida. E ele diz, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Quer dizer, o homem tornou-se proprietário de grandes propriedades rurais e também propriedades urbanas que produziam para ele um certo conforto e produzia também no íntimo do seu coração uma certa alegria. Mas ele disse que experimentou tudo isso e com o passar do tempo ele viu que isso, para nada servia, isso que ele estava imaginando que fosse a motivação ou a razão da felicidade dele. Então, primeiro ele vai no campo da propriedade. Ele diz que as propriedades que ele tem não lhe foram suficientes para garantir-lhes aquilo que ele desejava, que era a felicidade plena. Aí depois ele vai para o campo do domínio, o campo do poder. Olha o que ele diz no versículo de número 7. Ele diz, comprei para mim servos e servas, e tive servos nascidos em casas. Também possui bois, ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores, cantoras, de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E ele diz, engrandeci-me e sobrepujei-me todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho em que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha que decepção chega a esse homem depois de possuir tudo aquilo que todos os seres humanos gostariam de possuir. Salomão tinha diante de si riquezas, Salomão tinha diante de si poder, Salomão tinha diante de si tudo aquilo que o seu coração como humano desejava. E ele teve tudo à sua disposição. Mas ao final dele usufruir tudo isso, ao final ele diz, tudo isso não se tornou nada mais do que vaidade. E eu percebi que nada disto vale diante dos céus, nem debaixo do sol. Ele diz, tudo isso simplesmente se transforma em coisas passageiras e alegrias que ficaram para trás e alegrias que não se podem mais obtê-las pelo fato de já ter experimentado ao longo da vida. O que há mais para renovar esta alegria? O que há mais para trazer essa felicidade? Salomão diz, nada mais.
tudo que foi possível, eu experimentei, e ao final de tudo isso eu percebi que simplesmente eu estava profundamente decepcionado, porque essas coisas não puderam trazer-me a alegria completa, alegria para a minha existência, alegria para o meu coração. Então veja bem, o que a Bíblia, o que nós temos de pensar neste momento. Primeira coisa que nós temos que pensar é que o acúmulo, ele não produz corações cheios, ele produz corações vazios. É o que nós temos registrado através do nosso querido amigo e irmão Salomão. Tinha tudo o que era possível. Riquíssimos. O homem experimentou todos os prazeres que foram possíveis, e ele coloca ali os prazeres nas várias dimensões. E ele diz, nada disso foi capaz de me garantir alguma coisa, nada disso foi capaz de me garantir a felicidade, nada disso foi possível tornar-me um homem feliz. Então, essa busca excessiva pelos bens materiais, essa busca, ela pode produzir alguns tipos de sentimentos e podem produzir alguns frutos em algumas dimensões que eu vou destacar a partir de agora. Então, veja bem, viver em função do bem-estar é pecado que leva à morte em várias dimensões. Então, quando eu vivo em função do acúmulo, em função do ter, em função simplesmente dos bens materiais, a Bíblia ela nos garante que esse estilo de vida vai produzir a morte em várias dimensões dos seres humanos. A primeira dimensão que causa sofrimento é a dimensão da individualidade. É só olharmos um pouco para Salomão e verificarmos que individualmente Salomão não era um homem realizado, não era um homem feliz. Ele não se realizou. E como indivíduo, como pessoa, como ser humano, ele se sente profundamente decepcionado, impactado pelas decepções que são causadas pelo estilo de vida voltado simplesmente para acumular, um estilo de vida voltado simplesmente para os prazeres proporcionados por tudo aquilo que ele colocou diante de nós. Bens materiais, prazeres, amigos, festas, e outras coisas que ele aqui coloca, ele diz, olha, tudo isso não foi capaz de produzir. E como nós podemos então afirmar que esse desejo, esse estilo de vida voltado simplesmente para o acúmulo de bens materiais, ele é um agente de morte individual. Por que ele é um agente de morte individual? Ele causa a morte individual porque o ser humano ele não passa mais a viver pensando nas outras dimensões da vida. Quando ele olha para um amigo, quando ele olha para uma pessoa, ele olha com os olhares de alguém que ele pode tirar algum proveito, de alguém que ele pode dominar. É o que fez Salomão. Salomão diz, comprei servos e servas, tive milhares de servos e servas, e escravos tive aos montes. Enquanto ele utilizava aqueles seres humanos como objetos de seus desejos, como ele usava aqueles seres humanos para objeto da satisfação dos seus desejos, no fundo, Salomão ele se tornava cada vez mais um homem amargurado, um homem que não tinha realizações, um homem que não conseguia experimentar a felicidade plena. Como ser feliz se está utilizando o outro como instrumento seu? Como ser feliz se está utilizando o outro como objeto dos seus desejos? Como
Como ser feliz está utilizando o outro simplesmente como algo que vai lhe proporcionar um trampolim. Como ser feliz enquanto está na opulência e centenas de pessoas vivendo na miserabilidade, inclusive pessoas queridas e pessoas amigas. Isso é impossível. Então, para que o homem possa viver alguns momentos como esse, como Salomão está dizendo, é necessário que ele se automutile, que ele cometa suicídio afetivo, suicídio de sentimentos. E na medida que o ser humano ele se torna insensível, ele morre, ele vai morrendo aos poucos. Primeiro ele vai morrendo para si, e depois ele vai morrendo para a sociedade, vai morrendo para o outro, e vai morrendo para o próprio Deus. Porque a razão da vida é Ele, a razão da existência é Ele, a razão da existência no mundo é Ele. Ele é o único ser do mundo que deve ser levado em consideração, e ele esquece de todos os demais. Ele esquece que ele não está vivendo numa ilha, que o ser humano não vive isolado, que o ser humano ele vive também na dependência de outros. Os outros também são importantes. E Salomão ele faz essa verificação. A segunda dimensão que a pessoa que vive com este objetivo, que tem esse estilo de vida que nós poderíamos chamar um estilo de vida extremamente egoísta, o segundo que nós podemos destacar aí, sem sombra de dúvida, a segunda dimensão, é a dimensão da morte para com o próximo. Aí ocorre duas coisas. Você morre para o próximo e o próximo morre para você. Porque o próximo para você, ele não é mais um ser humano, ele não é mais um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é simplesmente um objeto dos seus desejos e de suas realizações. É um objeto que deve simplesmente lhe servir. E quando nós vivemos dentro dessa perspectiva, evidentemente que a nossa existência se torna uma existência cada vez mais empobrecida. O nosso laço de relacionamento, ele vai se empobrecendo, porque a gente não pode mais manter uma relação de amizade, uma relação de convivência dentro daquilo que nós chamamos de normalidade da vida, em que o meu próximo tem alguma coisa para me dar e eu tenho alguma coisa para oferecer. Eu só vivo na via da mão única. É Ele que tem que me oferecer. Eu não tenho que lhe oferecer nada. Essa tem sido também uma das maneiras que as nações estão se relacionando. As nações poderosas simplesmente só têm que tirar das nações menores. Olha, o que nós estamos vendo aí com a vacina? A nação mais poderosa do mundo tem não sei quantos milhões de vacinas que estão lá, que poderiam ser utilizadas. E quantas pessoas na África países pobres estão precisando de vacina, mas aquelas vacinas não foram destinadas, porque estão pensando neles como povos, estão pensando neles como nação. Enquanto isso, estão proporcionando as condições para a morte do outro. Então, quando eu não abro, quando eu não dou, quando eu não ofereço, quando eu não me dou de mim mesmo, eu estou proporcionando primeiro a minha morte e também estou proporcionando a morte do outro. É o que nós temos, o que aquele historiador israelense está falando lá no seu livro, Homo Deus. Onde ele fala que em 2010, 1 milhão de pessoas morreram de subnutrição, de fome. Fome e subnutrição. A morte foi causada a 1 milhão de pessoas. Em compensação, nos países ricos, nós tivemos, no mesmo período, 3 milhões de pessoas que morreram. Morreram por quê? Morreram por excesso. Excesso de quê? Excesso de comida.
morreram obesas. As obesidades estão presentes, né, na maioria dos países, principalmente os países industrializados. E aí vejam bem a proporção. Por que 1 milhão de pessoas morreram de fome, subnutridas? Morreram por falta de alimentos. E as pessoas que têm excesso de alimentos, o que aconteceu com elas? Essas pessoas também morreram, só que a morte foi o dobro daquelas pessoas, ou o triplo daquelas pessoas que morreram de fome. Há uma lógica na explicação disso. Isso não é à toa. A natureza, ela é sábia para ensinar-nos. A natureza, ela é sábia para ensinar os homens. E a Bíblia, a palavra de Deus, é muito mais sábia para nos ensinar. E ela nos diz sobre isso. Por isso a palavra de Jesus, o pão nosso de cada dia. Porque quando eu tenho muitos pães, quando eu acumulo muitos pães, evidentemente que eu não vou me preocupar com a fome do outro. Eu não vou me preocupar com a situação do outro. E isso vai me causar até um sentimento de guarda, um sentimento de posse, um sentimento daquilo que é meu. E na medida que eu acumulo, na medida que eu guardo, na medida que eu penso só em mim, eu mato muita gente e em compensação também eu vou me matando. E morte aqui que eu estou falando não é só morte física, mas também outro tipo de morte em outras dimensões que nós estamos vendo. Dimensão espiritual. Então veja bem, morte na dimensão individual, morte na dimensão do próximo. O próximo, para mim, é simplesmente um objeto. Eu ajudo quem eu quero. Eu não ajudo quem eu preciso. Eu ajudo quem eu quero, eu ajudo quem eu posso exercer sobre ele um certo domínio. Essa é a lógica do mundo que nós vivemos. Eu também só ajudo aquele que é meu amigo. Agora, essa ajuda não é uma ajuda daquilo que eu poderia dar, mas é uma ajuda daquilo que sobra. Então, sobrou, eu dou. Não sobrou, eu não dou. Primeiro eu tenho que manter as minhas dispensas. E nós temos um episódio também na palavra de Deus, contada por Jesus Cristo, muito marcante para este momento. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo 13 até o versículo de número 23. Jesus estava ensinando, estava no meio de uma grande multidão, e Jesus estava ensinando. De repente, alguém, um jovem, saiu do meio daquela multidão e veio até a presença de Jesus e disse para Jesus o seguinte: Jesus, eu estou com uma dificuldade, a minha herança, de divisão de herança, o meu irmão mais velho ficou com tudo. Eu gostaria que o Senhor fosse falar com ele para que ele pudesse dividir também, me dar uma parte daquela herança. E Jesus disse para aquele jovem: quem me colocou repartidor? Quem me colocou como juiz? Quem me colocou como negociador? Essa não é a minha missão. E aí Jesus conta uma parábola. Jesus disse que um homem havia acumulado, um homem rico, ele havia tido muitos lucros, e na medida que ele foi tendo lucros, ele foi cada vez mais ampliando as suas dispensas. Na época era dispensa. Se fosse hoje, poderíamos dizer um caso de um agricultor, a gente poderia dizer o caso de silos. Ele ia aumentando cada vez mais os seus silos e também comprando outras propriedades, comprando outras fazendas, de tal maneira que ele tornou-se um agricultor riquíssimo, dono de muitas e muitas terras, dono de muitos e muitos silos, um homem produtor de grãos invejável. E aquele homem, depois de possuir tudo aquilo, ele chegou à seguinte conclusão. Qual a conclusão que ele chegou? Ele disse o seguinte: olha, eu vou dizer para a minha alma, tens em abundância, come, bebe, dorme e folga. Se for necessário, eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir outros silos para acumular cada vez mais. E eu estou tranquilo. Minha vida daqui para frente vai ser só vida de gozo, vida de alegria.
E Jesus diz então, contando aquela parábola, Jesus diz que aquele homem agiu desta maneira e de repente veio uma voz e disse: louco, o que tens preparado para quem será? Para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. Sabe, a nossa existência, ela é muito curta. E nós não estamos aqui, nós não fomos criados por Deus simplesmente para acúmulo ou para pensar só em bens materiais. Há outras dimensões da vida que elas precisam ser muito bem estruturadas para que a vida se torne uma vida com melhores condições de existência e possa produzir também felicidade. Então, essa dimensão espiritual, ela é muito importante. Porque quando o ser humano só fica pensando no material, ele esquece de Deus. E em função disso, ele vai criar outros deuses, é o que diz a própria palavra de Deus. Ele vai criar outros deuses. Então, a morte espiritual, ela vai levar à construção, à elaboração de outros deuses na vida do ser humano. E o ser humano, ele vai passar a viver em função desses deuses, desses pequenos deuses que ele criou. E hoje, o Deus do século que nós vivemos é o Deus do mercado. É o Deus do mercado financeiro. Nesse período de pandemia, foi o período em que teve pessoas, os bilionários, eu não estou falando de milionários, estou falando de os bilionários, as revistas estão aí, as revistas especializadas estão dizendo que eles tiveram lucros, eles cresceram, as suas riquezas cresceram, alguns até 10 vezes mais. Alguns chegaram a crescer 30%, tornando bilionários. E são esses homens que praticamente determinam o que as demais pessoas vão fazer e como viverão as demais pessoas. Não tem ilusão quanto a isso. O que determina a sua maneira de viver não é o presidente da República. O que determina a sua maneira de viver não é simplesmente você fazer uma faculdade, não é simplesmente você frequentar uma igreja. O que determina a sua vida hoje, em termos gerais, é o mercado financeiro, é esse Deus que colocou diante dele, de joelho, todos os milionários, bilionários deste mundo. E esses bilionários têm nos colocado também de joelhos diante deles e diante desses deuses que eles criaram. É o chamado Leviatã, que temos na Bíblia, que Thomas More, filósofo, trabalha sobre isso. O Leviatã do século. O Leviatã da pós-modernidade é o mercado financeiro. É esse desejo de acúmulo. É esta volta para o bem-estar, baseado simplesmente no dinheiro. Baseado simplesmente nos bens materiais. E esses deuses, eles são agentes da morte. Eles produzem mortes e nós estamos experimentando a morte através da fome e a morte através do excesso de comida. Porque quem tem excesso, quem tem acumulado, quer cada vez mais para si. E aí vão se matando naquelas várias dimensões que nós colocamos aqui. Na dimensão individual, na dimensão do próximo, na dimensão espiritual. E vão aos poucos acabando com as suas próprias existências, tornando as suas existências cada vez mais existências sofríveis, miseráveis, como também transmite esta miserabilidade para aqueles que estão ao seu dispor, aqueles que dependem deles. Lembre-se que miserabilidade aqui não estou falando somente em termos materiais.
mas também em outras dimensões, principalmente na dimensão espiritual. Vive em função desses deuses. Deuses que produzem mortes. Deuses que estão a serviço de Satanás e que produzem mortes em nosso meio. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá uma orientação. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que aqueles que têm a visão de Jesus Cristo, aqueles que têm a visão daqueles que Jesus demonstrou, que Jesus procurou mostrar para eles nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus disse que esses têm uma função muito importante. E que funções são essas? Jesus disse que é a função de testemunhar, a função de falar e a função de permear este mundo para que essas maneiras de encarar a realidade possam ser mudadas. E ele vai fazer isso no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E quando ele faz essa oração, ele diz que a nossa preocupação deve ser o dia que nós vivemos. Deve ser o momento que nós vivemos. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus possa abençoá-lo e os abençoe de forma muito especial. Te abençoe ricamente. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde. Que Deus te guarde, guarde até